Olá, na nossa aula de ontem, eu estou aqui para corrigir a atividade de ontem, tá certo? E por que eu não mandei logo essa correção? Não posso, né, gente? Eu preciso mandar a atividade, ver como é que você se comporta, quem está conseguindo fazer, quem está conseguindo interpretar só, quem não está conseguindo interpretar, quem não tem quem ajude, quem não tem quem ajude. E para poder ajudar vocês, tá? Então, nós falamos sobre a habilidade EF35 LP06, tá? Que diz assim: recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições, tá? De substantivos por seus sinônimos. E aí lá na aula eu fiz uma revisão de sinônimos, né? Aí também utilizar pronomes para substituir palavras, para substituir nomes, para que o texto não fique aquele texto todo com palavras repetidas, né? Eu falei da estética do texto, da beleza, de como ficaria a escrita do texto, e nós precisamos, ao escrever um texto, utilizar esses pronomes e esses sinônimos para que as palavras não fiquem se repetindo o tempo inteiro, tá? Mas aí eu disse assim: eu vou primeiro trabalhar esse texto, trabalhar a interpretação, tá? E aí quando eu falei interpretação, eu disse o quê? Que nós já estudamos localizar informações explícitas, e o que são informações explícitas? São aquelas que estão escritas lá no texto, e inferir informações implícitas, tá? Implícitas é o contrário de explícitas, ela não está ali, você não está vendo, não está escrito, mas você vai perceber, você vai compreender, tá? Você vai interpretar, você vai dar uma de quê? De detetive. A professora faz a pergunta e você vai lá, olha, pensa, né? Para poder inferir, deduzir, interpretar. Tá? E aí eu dei o texto de Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes, esse personagem tão conhecido, folclórico, tá? E aí eu apresentei para vocês um conto. E lá diz assim: leitura e interpretação de texto. E o texto, eu passei para vocês fazerem a leitura. E aí, na própria aula, eu já fiz a leitura, tá bom? E vamos fazer novamente essa leitura para a gente poder fazer a correção dessa tarefa, tá? Porque eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas, tá bom? Então tem assim: leitura e interpretação de texto, conto popular, Sopa de Pedras. E tem assim, diz assim: Pedro Malas Artes era um homem muito astuto. Certo dia, passando por uma cidade, ele ouviu a conversa de algumas pessoas em um bar que falavam sobre uma velha avarenta que morava naquela cidade, e fez uma aposta do que a velha daria de bom agrado uma porção de ingredientes para ele preparar o almoço. Rindo e duvidando, todos aceitaram a aposta. Pedro Malas Artes bolou um plano e foi para a frente da casa da tal avarenta. Lá acendeu uma pequena fogueira com gravetos em torno de 4 pedras, e sobre as pedras colocou um caldeirão cheio de água. A velha ficou tão curiosa que, após algum tempo, foi até o portão. Malas Artes aproveitou para tirar umas pedrinhas lavadas do bolso e jogou dentro da panela. Moço, o senhor está cozinhando pedra? Olá, minha senhora. Sim, estou fazendo sopa de pedras, mas é que elas são mágicas, dão uma sopa deliciosa. Nunca ouvi falar de sopa de pedras. E dá para comer essa sopa, meu senhor? Claro, dona, é uma sopa deliciosa. Pena que está me faltando um pouco de tempero, mas se a senhora puder me arranjar, eu lhe dou metade da sopa. Curiosa com tudo aquilo, a velha entrou e trouxe tempero. Malas Artes jogou tudo dentro do caldeirão, mexeu bem e disse: puxa,
mas a sopa está ficando ótima. Só faltam uns pedacinhos de carne. Ainda mais curiosa, a velha buscou e forneceu os pedaços de carne. E assim ele foi pedindo outros ingredientes. E tomada de curiosidade, a velha foi atendendo a cada pedido dele. Enquanto isso, os outros apostadores, sem acreditar, assistiam a tudo escondidos atrás de umas árvores em um terreno vazio do outro lado da rua. Foi Malas Artes que os instruíra a ficar lá, de onde podiam ver a cena, mas não podiam ouvir o diálogo dele com a velha. Após algum tempo, Malas Artes pediu à velha que buscasse uma vasilha para repartir com ele a sopa. Ele então, aproveitando-se da ausência dela, jogou as pedras fora. A velha trouxe a vasilha e Malas Artes dividiu com ela a sopa. Toda contente, ela voltou para dentro de casa dizendo: "Que cheiro delicioso tem essa sopa de pedras." E assim, os apostadores tiveram de pagar a Pedro Malas Artes a quantia combinada. E até hoje, eles não conseguem entender como Malas Artes conseguiu realizar a proeza. Então, tem dizendo aqui embaixo: conto tradicional popular, recontado por Adson Vasconcelos. E aí, vem a atividade, tá certo? Eu vou fazer a atividade, vou explicar a atividade para vocês, tá? Vou dar a resposta, lógico que vocês já tiveram muito tempo para fazer essa atividade. E a atividade diz assim: de acordo com o texto. Olha, eu escrevi, viu, gente? Eu escrevi a atividade. Vocês também precisam escrever a atividade, né? Quem quer fazer no próprio celular, faz no próprio celular. Mas é bom escrever porque a gente vai treinando a nossa escrita e aprendendo a escrever as palavras corretamente, não é mesmo? Vamos lá. De acordo com o texto, Malas Artes é astuto e a velha avarenta. Explique o sentido dos adjetivos destacados. Gente, o que é um adjetivo, né? Um adjetivo é uma característica que se dá ao sujeito. Quem são os sujeitos aí nessa frase? O sujeito é Malas Artes e a velha. Então, a característica de Malas Artes é que ele é astuto, e a da velha que ela é avarenta. O que é avarenta? Avarenta é aquilo que a gente chama popularmente de pirangueira, sovina, mão fechada, não é mesmo? Deixa eu ver se tem mais algum adjetivo que a gente pode caracterizar uma pessoa muito apegada às coisas, apegada ao dinheiro, que tem pena de dar o que é seu, de dividir o que é seu, de ajudar as pessoas. Ela é muito apegada aos bens materiais, ela é muito apegada ao dinheiro, né? É a pessoa avarenta. Ela é egoísta, só pensa em si. Então, avarenta é um adjetivo, tá? E os sinônimos de avarenta é sovina, é mão fechada, é pirangueira, tá? Explique o sentido dos adjetivos destacados. Pronto. Então, já falei o que é adjetivo, né? É uma característica que se dá ao sujeito, a pessoa de quem a gente está falando, ou o objeto, ou a casa, ou qualquer coisa que a gente esteja falando e a gente dá uma característica, é um adjetivo, tá? Então, o que é astuto? Astuto é esperto, sabido, sagaz. E tem mais, viu, gente? Na aula de hoje eu vou falar mais sobre alguns adjetivos, tá? Alguns sinônimos, né? Para astuto. Aqui tem esperto, sabido, sagaz, mas a gente também pode chamar de espertalhão, né? De maquiavélico, de maldoso, tá? Existem vários. Então, mesquinha, avarenta,
mesquinha, egoísta, sovina, apegada ao dinheiro, né? São esses o sentido dos adjetivos astuto e avarenta. No segundo quesito, no número 2, tem assim: Pedro Malas Artes realmente tinha pedras mágicas? Explique. Muita gente até respondeu sim ou não, mas não explicou. Adianta não explicar? Então, ele realmente tinha as pedras mágicas? Não. Ele enganou a mulher, tá? A senhora idosa. Porque quando a gente fala, aqui eu dei os sentidos de avarenta, mas no texto fala-se muito de velha, 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 velha. Esse termo velha, embora esteja lá no texto, porque é um conto muito antigo. Antigamente as pessoas usavam certas expressões que hoje nós chegamos à conclusão de que não devemos utilizar, tá? Mas lá no texto tem velha, 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 repetidas vezes. Então a gente pode substituir velha por senhora, por idosa, por mulher, não é mesmo? Então, ele realmente tinha pedras mágicas? Não. Ele enganou a mulher, ou ele enganou a senhora, né? Ou ele enganou a idosa, para conseguir o que eu queria, ou para conseguir ou para alcançar o seu objetivo, tá? Ele enganou, ele disse que as pedras eram mágicas, mas na verdade foi só para enganar ela. 3. Malas Artes agiu com U no final, não é com L. Alguém escreveu agiu com L no final. Malas Artes agiu com honestidade ou desonestidade para convencer a velha a fornecer os ingredientes? Explique. Ele agiu com desonestidade, enganando-a. Como é que eu posso explicar isso? Minha gente, vocês acreditam que existem pedras mágicas? Claro que não, né? Até vocês, se alguém disserem para vocês que vai cozinhar com pedras mágicas, vocês não vão, na idade de vocês, não vão acreditar, né? Mas como é um conto, a mulher acreditou. Então, ele agiu com desonestidade, não é? Ele mentiu. Mais um adjetivo para Pedro Malas Artes, ele é mentiroso. Além de maquiavélico, além de pérfido, de maldoso, ele também é mentiroso, né? Astucioso. Então, a resposta: Malas Artes agiu com honestidade ou desonestidade para convencer a velha a fornecer os ingredientes? Ele agiu com desonestidade. Ele mentiu para alcançar o seu objetivo, não é mesmo? 4. Qual foi o ponto fraco da velha que a fez agir de forma diferente da que todos conheciam? Não é? Ela nunca agia assim porque ela era o quê? Sovina, pirangueira, mão de vaca, mão fechada, não é? Mas ela agiu diferente. Qual foi o ponto fraco dela? Pedro Malas Artes investiu em quê? Né? O ponto fraco dela foi a curiosidade. Tá? Ela estava tão curiosa que ela foi dando para ele tudo o que ele pedia, tá? Então, o ponto fraco dela foi a curiosidade. Quase ninguém acertou. 5. Quem obteve mais vantagens nessa história? A velha, que ficou com metade da sopa, ou Malas Artes? Ai, gente, teve gente que respondeu que foi a velha, mas não foi, não. E por quê, né? Quem obteve mais vantagens? Não foi ela, né, minha gente? Ela ficou com a metade da sopa, onde ela deu todos os ingredientes. Então, se fôssemos agir com justiça, a sopa era dela, não dele, né? Mas digamos que ele tenha feito a sopa, tá? Mas ele não gastou nada, tá? Então, quem obteve mais vantagens? Quem obteve mais vantagens foi Pedro Malas Artes, tá? Por quê?
porque ele ficou com a metade de uma sopa que ele não gastou nada para fazer, apenas o trabalho, tá? Ele não deu ingrediente nenhum, minha gente, não gastou dinheiro, nada. Além de ficar com a metade da sopa, ele ainda ganhou a aposta. Então, ele ganhou a metade da sopa que ele não gastou nada para fazer e ainda ganhou dinheiro dos outros. Dos bobos, né? Que não sabem o que foi que ele conversou com a mulher. Eles não sabem até hoje, lá na história diz, ninguém sabe até hoje como foi que ele conseguiu fazer para retirar, para fazer com que a mulher doasse todos os ingredientes, quase todos os ingredientes da sopa. Não é? Esse foi o quinto. 6. O pessoal do texto não entendeu a proeza de Malas-Artes. O que é proeza, gente? Gente, proeza é algo que você consegue fazer que é muito difícil de fazer, tá? Um ato heróico, algo que é tão difícil que só um herói pode fazer, tá? Mas aqui no caso, ele nem é herói, mas ele usou de desonestidade. Olha, mais um adjetivo para ele, desonesto, né? Então, para o povo aquilo foi uma proeza, um ato heróico, né? Para o povo que não sabe que ele agiu com desonestidade, que ele mentiu, ele é mentiroso, desonesto, né? Astucioso, maquiavélico, maldoso, espertalhão, tá? E o que é espertalhão? É uma pessoa que ela não é esperta. O esperto é esperto. O espertalhão é aquela pessoa que utiliza de métodos antiéticos, né? Ele faz coisas erradas para conseguir seus objetivos. É um espertalhão. Então, o pessoal do texto não entendeu a proeza de Malas-Artes. Qual cuidado Malas-Artes tomou para que isso acontecesse? Quase ninguém soube responder. O que foi que ele fez isso? Como foi que ele fez isso? Ele deixou o pessoal bem distante para que não ouvissem que ele estava ali mentindo para a mulher. Não é porque quando você faz uma aposta, você tem que agir com honestidade. Ele agiu com desonestidade, né? Ninguém sabe o que foi que ele fez. Acham bem que ele é mágico, um super-herói, tá? O que foi que ele fez afinal? O cuidado que ele teve, né? Foi deixar o povo bem longe para não escutar o que ele estava dizendo à mulher, tá? Isso foi a letra A. Letra B. O que significa proeza? Eita, acabei de dizer, né? E qual foi a proeza de Malas-Artes? Proeza é façanha, é algo difícil de ser realizado, é um ato heróico. E o que foi que ele fez? Malas-Artes fez a mulher avarenta fornecer diversos ingredientes de boa vontade e ainda sentir-se feliz por ter recebido metade da sopa. Essa foi a proeza de Malas-Artes, tá certo, gente? Então, nesse texto, nessa interpretação, nós inferimos, tá? Nós interpretamos. O que é inferir? Informações implícitas. Nada disso que nós vimos aqui está escrito, tá? Ou quase nada, tá? Mas aí a gente foi interpretando, deduzindo, inferindo. Inferir é isso, é deduzir, é interpretar, tá certo? Então, por que é que eu estou sempre lendo? Eu li ontem para vocês essa história e eu estou lendo hoje novamente. Por quê, minha gente? Eu percebi que tem muita gente com dificuldade de leitura e, consequentemente, com dificuldade de escrita. Tem gente escrevendo muita coisa que não deve, muitas palavras com as letras que não deve, e eu preciso ajudar vocês. Então, lendo, a gente melhora a escrita, tá certo? Por exemplo, tem gente escrevendo o próprio nome com a inicial minúscula. Não pode, minha gente. Tem gente que vai escrever um texto ou copiar o texto. Aí vem uma frase, ponto final. Se tem ponto final, minha gente, é porque a frase terminou. Se a frase terminou, vai começar outra frase. Então, o que foi que vocês aprenderam? Que todas as vezes que a gente está iniciando uma frase, a primeira letra é maiúscula. E tem gente que está ali no texto copiando, tem um ponto, está vendo que tem letra maiúscula e bota a letra minúscula. E tem gente também que está misturando letra cursiva
com letra de imprensa, tá? Tá ali no meio daquele texto escrevendo, de repente coloca uma letra de imprensa, não pode, minha gente, tem que escrever com letra cursiva. Eu vou ter que enviar o alfabeto para vocês, tá? Porque com essa pandemia, a gente não praticou muito as aulas através de vídeo, elas não são a mesma coisa de estar na sala de aula, tá? Então tem muita gente com muita dúvida, bem no meio da alfabetização dos estudos, parou, ficou distante, ficou aquela coisa, todo mundo ficou com dificuldade. Então eu vou mandar o alfabeto para vocês, tá? Ilustrado, para que vocês comecem a praticar, porque eu vou estar cobrando de vocês, tá bom? Outra coisa, vai fazer a tarefa, faz o cabeçalho. Eu mandei o cabeçalho para vocês, a foto de um cabeçalho para vocês fazerem. Eu quero o cabeçalho. Escreva de caneta para que eu possa enxergar melhor. E outra coisa, vocês vão precisar escrever de caneta o ano que vem, tá? Escrever de caneta, tirar foto. Vocês não vão enviar uma foto assim, ó, às vezes com o celular na mão, porque você fez pelo celular, alguém tira a sua foto com o celular na mão, ou com uma tarefa na mão, mas você precisa tirar a foto da tarefa, ali, ó, focar naquela tarefa que foi escrita de caneta e enviar para mim, gente, que estou sofrendo, né, para corrigir essas tarefas. Tira uma foto boa, olha, não tá boa, tira outra, apaga aquela, envia para mim, tá certo? Conto com a colaboração de vocês. Vamos precisar melhorar a leitura. Vamos precisar melhorar a escrita, tá bom? E aí eu vou estar trabalhando com vocês isso. Nós estamos começando uma nova fase, né? Começou as aulas, a gente começou com aquele tumulto, muita gente na turma, eu sem poder dar atenção a todo mundo. Mas agora eu vou focar mais em vocês, tá? Porque eu quero preparar vocês para irem para o 6º ano. Então, para ir para o 6º ano, vocês têm que, pelo menos, saber ler e escrever. E interpretar, né, minha gente? Muito importante interpretar também, porque lá na matemática, para a gente resolver uma situação, problema, a gente precisa interpretar, não é mesmo? E em matemática vocês têm que conhecer o sistema de numeração decimal, vocês têm que abrir a mente, minha gente, compreender. Para a gente compreender, a gente precisa participar, fazer as atividades, tá bom? Já falei muito, eu falo demais, estou ficando por aqui. Olhem a atividade de vocês aí e corrijam, tá bom? Beijo para vocês. Já já eu vou gravar a aula, ainda não gravei, vou gravar a aula para enviar para vocês a aula de hoje, tá bom? Beijo.